Bora com tudo! 38º dia, 34ª parte da leitura do livro Quem Pensa Enriquece. Beleza? Nós estamos aqui no capítulo Planejamento Organizado. Planejamento Organizado. A ideia aqui, o nome da série é hashtag de volta para o topo. Beleza? É a gente se desenvolver, implementar ações assertivas e construir o melhor resultado possível para que a gente possa experienciar uma vida plena, saudável e abundante. Ok? Então, bora lá. Bora lá. E, como prometido, hoje eu estou fazendo mais de um vídeo no mesmo dia. Então, hoje eu já li sobre a fórmula da autoconfiança. No vídeo anterior, a gente já deu uma passada lá. É uma das tarefas que a gente precisa implementar todo santo dia. Todo santo dia a gente precisa ler nossa fórmula da autoconfiança. Beleza? Então, estou aqui na página 110. Os principais atributos para a liderança. Os fatores mais importantes para a liderança são estes. Coragem inabalável. Olha aí a fórmula da autoconfiança, contribuindo para que você tenha uma coragem inabalável. Baseada no autoconhecimento e na familiaridade com a própria ocupação, nenhum seguidor deseja ser subordinado a um líder sem autoconfiança e coragem. E nenhum líder deste tipo consegue reter muito tempo um seguidor inteligente. É aquilo que nós comentamos anteriormente. Nós estamos aqui pura e exclusivamente se desenvolvendo. Tá certo? Eu preciso atribuir essas características ao meu perfil. Eu preciso desenvolver a minha competência pessoal. Eu preciso construir toda a estrutura adequada para que os meus resultados sejam maiores e melhores. Tá certo? Para que eu realize o meu propósito definido na vida, me dando assim uma vida plena, saudável e abundante. E um dos atributos para você liderar é ter uma coragem inabalável. A coragem inabalável, ela é construída à base de quê? De autoconfiança e coragem. Entendeu? A coragem é o quê? O que é a coragem? É a ausência do medo. Não é isso? Porque ela é o antônimo. Ou você tem coragem ou você tem medo. As duas não participam do mesmo ambiente. Ou você é uma pessoa corajosa ou você é uma pessoa medrosa. Basicamente isso. E aquilo que for maior, mais elevado, mais presente, como característica do seu perfil, decide, toma decisões. Escolhe as ações. E aí você precisa, literalmente, tomar a decisão de ser uma pessoa corajosa ou medrosa. Entendeu? Então esse é um atributo essencial para você que lidera, para você que é dono de uma empresa, para você que tem uma equipe, para você que é um gerente, supervisor, não importa qual é o teu cargo, função de liderança, para você que é pai, para você que é mãe, irmão mais velho, serve para todo mundo. Se você está liderando, se você é o chefe de equipe, se você é o xerife de um pelotão, se você é um gerente de qualquer coisa, meu irmão, coragem inabalável. Coragem inabalável. Eu fui militar, né? E lá nós tínhamos um bordão, né? A tropa é o espelho do guia. Então você tem um guia forte, você tem uma tropa forte. Você tem um guia fraco, você tem uma tropa fraca. Basicamente é isso, né? Esse líder, ele passa o espírito, ele passa a visão, ele mostra o caminho para o resto da galera. Então ele precisa ter coragem inabalável. Tá certo? Coragem inabalável é construída através de quê? Da autoconfiança. No vídeo anterior, a gente fala sobre as fórmulas da autoconfiança. Então basta você implementar isso em você. Implementar isso em si mesmo. E você já vai, certo? Construir em você mais uma característica que vai te tornar uma pessoa mais eficiente. E muito provavelmente você vai experimentar o que é pleno, saudável e abundante. Pra cima com tudo, meu amigo. Autocontrole, tema bom, hein? O indivíduo que não consegue se controlar jamais poderá controlar os outros. O autocontrole constitui-se num poderoso exemplo
para os seguidores inteligentes. Beleza? Cara, autocontrole, né? Domínio próprio, inteligência emocional. Tá tudo entrelaçado, é basicamente um tema só, meu irmão. Certa ocasião eu agi de uma forma impetuosa. Isso deve ter aproximadamente uns 30 anos atrás. E aí um senhor, ele ainda vive, é um ancião atualmente, me chamou à parte e falou assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Não tem nada a ver com a tua vida, você é um homem formado, mas eu posso dizer a você que um homem não deve ser regido pela impetuosidade. Eu olhei para a cara dele, impetuosidade. Você não pode deixar o teu ímpeto mover as suas ações. Entende isso? Então você tem que construir o autocontrole. Ah, meu irmão, mas comigo é preto no branco, escreveu, não leu, o pau comeu, eu sou assim mesmo. Então, filho, olha só, a pergunta é, o quanto ser assim mesmo tem te ajudado a chegar onde você quer chegar? Porque você vai precisar controlar um cara brabo. Brabo, uma pessoa braba. Eu sei, você é brabo. Seja no silencioso ou seja no barulho, tu é brabo. Eu sei, tu é brabo, eu sei que tu é brabo, meu irmão. Mas é o seguinte, se você não controlar você, tu não controla mais ninguém. Te garanto isso. Beleza? Simples assim. Se você não controlar você, tu não vai controlar mais ninguém, amigo. Você não tem como ser um bom líder. Beleza? A impetuosidade, ela é um furacão dentro do nosso peito. Né? Ela parece um tsunami que começa assim, ó, né? E quer transbordar. E tem gente que não consegue conter-se. Na Bíblia diz o seguinte, certa ocasião falaram assim, quem é o maior entre os homens? É aquele que promove a guerra? Não, Jesus respondeu, não o que promove a guerra, mas aquele que luta contra a sua própria natureza. Meu amigo, olha que profundo. Não é poético, é profundo, irmão, profundo. Se você não consegue conter a sua língua, se você não consegue conter as tuas ações físicas, você não vai conter mais ninguém. Porque o primeiro a incitar a guerra é você. Então, se você é aquele cara que faz e acontece, que peita, meu irmão, você não é o mais forte. Você é uma pessoa incontrolável, descontrolada, desequilibrada, emocionalmente fraca, debilitada. Simples assim. Ter domínio próprio é essencial para você liderar. Ter domínio próprio é essencial para você poder ser um bom chefe de família, um bom marido, um bom pai, um bom irmão mais velho, ou um irmão mais novo, não importa. Um bom chefe de equipe, um bom supervisor, um bom gerente, um bom líder, um bom pastor, diácono, presbítero, o que você quiser. O título, cargo, função, eu deixo por tua conta aí. Quer liderar? Tu tem que ter autocontrole. Entendeu? O porquê da importância da atividade física, todos os dias. Dar uma corrida, dar uma caminhada, fazer uma natação, fazer uma dança, praticar musculação. Escolhe um esporte, entendeu? Andar de long, andar de patins, andar de bicicleta. Escolhe um esporte, uma atividade física. Exatamente para isso. Para você manter o seu corpo em movimento, pegar toda a tua energia e queimar caloria. É uma forma saudável de agir, de entrar em ação fisicamente. Isso vai te dar controle sobre essa estrutura física, essa carcaça que você carrega com você. Essa é só uma maneira de criar autocontrole. A segunda é ter clareza. Porque toda pessoa ignorante, pode notar, toda pessoa menos esclarecida, ela é mais dura, ela é mais rude, tá certo? Quando você construi clareza, você é um cara mais sereno, um cara mais tranquilo, porque tu sabe jogar o jogo. E se tu não souber como lidar com aquela situação naquele momento, tu espera, respira, busca paciência lá do teu íntimo, das profundezas do teu ser, e vai pesquisar uma forma de lidar com a situação, porque você está no controle, entende?
Uma outra tática essencial é fazer perguntas. Fazer perguntas. Como eu resolvo essa situação? O que eu preciso para me manter no controle? Fazer perguntas. Aonde eu vou encontrar recursos para resolver essa situação? Quanto custa lidar com essa situação? Eu devo, de fato, lidar com essa situação? Porque eu posso escolher minhas guerras. Eu posso escolher, sabe, lidar com situações ou não. Não, isso aí não é para mim, isso não me diz respeito. Tá certo? Tem essa parte também. E se ela não for de forma direta, se eu tiver, por exemplo, eu recebi uma ofensa, alguém te ofendeu verbalmente, então o que tu vai fazer? Você pode escolher não devolver a ofensa e fazer uma pergunta: o que eu te fiz para que você esteja me ofendendo dessa forma? Onde foi que eu errei com você? O que eu posso fazer para que a gente resolva isso de uma forma amigável, de uma forma pacífica? Deu para você entender? Diz que a palavra branda, a boa palavra abranda o furor. A boa palavra abranda o furor. Tá aí uma boa tática de se implementar. Tá certo? Então, estar no controle é essencial. Então, não me venha com mimimi, com mais, com, sabe, com nhenhenhé. Meu irmão, se isso resolvesse, você já tinha chegado no pináculo. Tu já chegou no topo? Não. Você pode ver que as pessoas que estão nadando no Oceano Azul, elas estão tranquilonas. Primeiro que tem pouca gente lá. Já parou para pensar assim? Tem pouca gente lá, meu irmão. Tá tranquilo, não se disputar nada. Entendeu? Segundo que você não concorre, nós não concorremos um com os outros, a gente concorre consigo mesmo. Sabe qual é o seu maior inimigo? Sabe qual é o seu maior desafio? Construir em você a melhor versão de si mesmo. Esse é o meu maior desafio, construir em mim a minha melhor versão. Ponto. Acabou. Autorresponsabilidade. Cada homem está onde se coloca. E se você quer se colocar no topo, você vai ter que criar esse atributo, autocontrole. Você tem que ter autocontrole sobre as suas emoções e acabou. Se é estouradinho, nervosinho, nervosinha, mano, você não vai muito longe. Entendeu? Você é só mais um das centenas de milhares que sempre se comportou assim e não foram muito longe. Ponto. Acabou. Beleza? Então, autocontrole está aí. Um dos atributos de um líder forte. Um líder forte tem como atributo o autocontrole. Beleza? Então vai aprender tudo sobre inteligência emocional, tudo sobre autocontrole, sabe? Tudo sobre domínio próprio. Vai estudar sobre isso, vai aprender sobre isso. Coloca isso dentro de você e fala: meu irmão, aprendi a me autocontrolar. Eu sei como lidar. Porque, na verdade, quando você se descontrola, são as emoções negativas que estão dominando o jogo. E a regra do jogo aqui é você criar, cultivar as emoções positivas para que ela tome conta do jogo. Porque se você está numa frequência positiva, meu irmão, a tendência é você vibrar positivamente, a tendência é você crescer. Porque tudo que é positivo é bom, tudo que é bom é claro, tudo que é claro prospera. Beleza? Essa é a sacada, velho. Essa é a sacada. Ok? Bom, agudo senso de justiça. Terceiro atributo dos principais, né? Para uma liderança forte, eficaz, eficiente. Agudo senso de justiça. Sem imparcialidade e justiça, nenhum líder consegue comandar ou manter o respeito dos seus seguidores. Isso aqui é top demais. Primeira coisa, cara, não vou falar de mim porque sou um pouco prepotente, porque essa aqui é uma característica que eu tenho muito antes de aprender sobre isso. Isso é algo que eu desenvolvi na vida e que é muito interessante, porque assim, às vezes você está numa roda, num momento, e alguém te conta uma história. Avalia com calma comigo aqui, pensa no que tu vai ouvir agora. Olha só, tu tá num setor, aí tem lá outras pessoas, e aí alguém narra uma história. Na maioria delas de vítima. Basicamente nos grupos tem dois tipos de pessoa. A vítima e o top, o bonzão.
Então vamos falar da vítima. Aí ele conta uma história triste, do qual alguém prejudicou ele, alguém praticou algum tipo de injustiça com ele. E aí você, sem ouvir o outro lado da história, dá uma opinião. Literalmente opinião. Eu já falei aqui sobre a diferença entre opinião e conselho, né? Eu já falei sobre isso. Nos vídeos anteriores aí, se você acompanhar, você vai ver lá. Existe uma diferença gigante entre opinião e conselho. Então, você como um bom líder, você tem que ser imparcial. Você tem que procurar ser justo. Ouvir uma versão da história, pô, legal, bacana. Como líder, né? Seja na posição de pai, seja na posição de dono de um negócio, de um empreendedor, de supervisor, de gerente, não importa meu cargo, função, pastor, não importa, irmão mais velho, irmão mais novo, xerife de qualquer coisa. Quando eu falo xerife, isso é muito nas escolas, né? Você é o xerife da sala, entendeu? Xerife de uma equipe, não é? Não, você é um líder, não importa em que nível, você é um líder. Então você tem que ser um cara imparcial. Ser imparcial é ouvir sempre os dois lados. Aquele que reclamou ou aquele que acusou, você ouve e ouve o outro lado. Aquele que foi reclamado, aquele que foi, sabe? Tem sempre duas histórias. E aí você, depois de ouvir, criar um filtro justo, você toma uma decisão, dá uma opinião, implementa uma ação. Você tem que ser imparcial, não é, pô, ficar cobertando, esse aqui eu gosto mais, aquele ali eu já não gosto, aí você aproveita para poder pisar, para não ser justo, sabe? Então, liderar é uma responsabilidade. Então você tem que ter um agudo senso de justiça, ouvindo mais do que fala. Antes de me posicionar, eu vou ouvir as duas partes, as duas versões, eu vou investigar, eu vou verificar. Vou te dar até um exemplo. Pô, cara, quem já assistiu aquele filme Jogo Justo? Jogo Justo, da Netflix. Muito massa esse filme. Vale a pena você assistir. Tira um tempinho lá, acho que é 2 horas, 1 hora e pouco. Vale a pena tu assistir. E aí eu vou narrar um trecho aqui. Tem um momento que a gestora fala para um analista, cara, vai lá e faz mais análise. Não, é isso aqui mesmo. Faz mais análise. Ela insistiu com ele, analisa mais, verifica mais, busca a profundidade dessa informação. E aí, o cara falou, não, já está feito, é isso mesmo, isso aqui é uma excelente oportunidade para a gente. Mas ele não era bom naquilo. Ela era boa, ele não era bom. E aí ela confiou nele. De vez ela mesma, pô, já que ele não queria fazer, então ela tinha a opção dela fazer ou mandar um outro analista fazer. Mas ela confiou nele. Entendeu? E aí eles perderam 25 milhões. 25 milhões numa tomada de decisão errada. Tá certo? Então assim, você vai ter sempre a oportunidade de ser justo. E na hora de recuperar a grana, de novo, precisava-se de novas decisões. E vem ele de novo com uma nova projeção. Mas ela agora confiou na competência pessoal dela e tomou uma decisão. E ela recuperou os 25 milhões e mais ainda, e foi muito elogiada por essa nova decisão, que fez recuperar o capital perdido e ainda recuperou com muitos lucros. Tá me entendendo? O fato, cara, que a gente precisa, para liderar, ter um agudo senso de justiça, ouvir sempre os dois lados. E detalhe, em se tratando do filme, depois, de acordo com o desfecho da história, né, ela ouviu da liderança, os supervisores dela, os gerentes dela, sabe, a galera acima dela. O que? Ela ouviu sobre esse cara, teu analista, ele não é tão bom quanto você, ele é só um cara esforçado. Então aí ela ouviu os dois lados e começou a dar mais atenção, a perceber o quanto ela era infinitamente mais competente do que ele, do que esse analista, a ponto dela ser gestora e ele não. Vale a pena tu ir lá assistir essa história. O fato que cria link aqui com o nosso exemplo é exatamente isso. É você ter um agudo senso de justiça. Para de bate-pronto. A pessoa fala, o outro vem, rebenta. Não é assim. Você precisa ouvir sempre os dois lados, duas partes, para poder se posicionar. Às vezes até num diálogo com um amigo, com uma amiga, um colega, você faz isso. Você ouve uma versão e, uau, dá a sua opinião. Não faça isso. Ouve,
faça perguntas, investigue, dentro do próprio diálogo, faça perguntas, investigue. Talvez ali você já comece a extrair mais informações que começa a desbancar a história que você está ouvindo, tá certo? E se você precisar se posicionar, vá ouvir o outro lado antes de um posicionamento, antes, sabe, de colocar o seu ponto de vista. Isso vai ser mais íntegro, leal e justo a ser feito. Firmeza de decisão. O indivíduo que oscila em suas decisões mostra que não está seguro de si. Não pode liderar outros com sucesso. Firmeza de decisão. Tomou decisão, pronto e acabou, cara. Você tem que pensar antes de tomar uma decisão. Mas quando você tomar uma decisão, sustenta. Deu bom, parabéns para você, cresceu, você aprendeu que acertou. Deu ruim, você aprende, investiga porque que deu ruim, aprende com erro e segue. Tá bom? É importante ter firmeza. Tem gente, eu vejo muita mãe falando com o filho, não faz isso não. E aí o garoto continua fazendo, não faz isso não. E o garoto continua fazendo, daqui a pouco o garoto, ué, tu não vai tomar atitude? Não, deixa pra lá, não me ouve mesmo. Então isso não é decisão, quem é que está no controle? Entende? Tem que ser posicionado, tem que ser posicionado. Minha condição é essa, ponto e acabou. Beleza? Ponto e acabou desde que haja um processo para a tomada dessa decisão. Não é um papum não, beleza, mano? É isso. Definições de planos. O líder bem-sucedido precisa planejar seu trabalho e cumprir o planejamento. O líder que age por conjecturas, sem planejamento, sem planos práticos e definidos, é comparável a um navio sem leme. Mais cedo ou mais tarde vai bater nas rochas. O líder bem-sucedido precisa planejar seu trabalho e cumprir um planejamento. Olha que interessante, tem que sentar na mesa, planejar, bota a equipe junto, vamos alinhar e aquilo que foi desenhado ali cai para dentro. O líder que age por conjecturas, sem planos práticos e definidos, é comparável a um navio sem leme. Mais cedo ou mais tarde vai bater umas rochas. O planejamento é essencial. Obviamente que isso aqui cria um maior ponto com o capítulo em si, que fala de planejamento organizado. Então, invista um tempo, cara, em criar planejamento para suas ações, porque elas vão te levar a algum lugar. Mesmo que aquele planejamento organizado não deu tão bom, você já testou uma maneira que não funciona. Eu já sei que aquela maneira não funciona. E isso é andar para frente. E aí eu vou criar um novo planejamento. E se ele for melhor do que o anterior, mas não for o correto, eu já acertei um pouco mais e descobri que ele funciona parcialmente. Ele não funciona plenamente. E aí eu crio um novo planejamento, ok? E entro em ação. E se ele for bom, mas não for o eficiente, eu aprendi que ele é bom, mas ele não é totalmente eficiente. E eu preciso criar um novo planejamento. Até que eu encontre e crie um planejamento eficiente que vai me levar até onde eu almejo. Beleza? É isso. E eu vejo as pessoas, nesse aspecto aqui, entendendo tudo de forma arbitrária e contrária. Ai, se houve objeção, é porque não era para mim. É um sinal de Deus que isso não é para mim. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Até dá certo, muita coisa dá errado. Você tem mais a presença da objeção, testando a tua competência pessoal, do que a força da natureza. Entendeu? Validando o que você quer fazer. Porque tanto um quanto o outro, segundo diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, todas as coisas cooperam. Seja a parte ruim, a parte boa. Porque no momento que a parte ruim, que é a objeção, se apresenta, isso faz com que a minha capacidade pessoal busque desenvolvimento. Eu preciso potencializar a minha capacidade pessoal para driblar aquela objeção. Como eu faço para vencer essa situação, já que isso me aconteceu agora? Aí eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar clareza, eu vou pesquisar, eu vou perguntar, eu vou sentar com minha equipe de mente mestra, sabe? Nós vamos criar um plano de ação mais eficiente do que o anterior. Então eu estou me desenvolvendo, eu estou crescendo. Lembra que eu falei lá atrás? O dinheiro que você ganha é proporcional à tua capacidade pessoal em gerar solução para a demanda do seu dia a dia. Pegou? Então você tem que ter definição de planos. O sexto atributo é o hábito de dar mais do que merece. Um dos ônus da liderança
é a necessidade de empenho por parte do líder em fazer mais do que ele próprio solicita dos seus seguidores. Cara, eu já usei esse termo, vou repetir. A tropa é o espelho do guia. Então, se você está comprometido ali com um grupo, com uma determinada intensidade de 0 a 10, 5. Beleza? Mas você não é o líder? Então, de 0 a 10, independente de você ter se comprometido com o grupo 5, tá? Você tem que entregar 6, 7. Beleza? Tem que entregar mais. Para que a tua equipe te admire. Pô, esse cara combinou com a gente de entregar 5, ele entregou 7. Pô, esse é o cara, meu irmão. O cara que está sempre entregando mais do que se espera. Aí a tua equipe vai acompanhar esse modelo. Pô, eu combinei de entregar 3, vou entregar 5. Ah, eu combinei de entregar 2, eu combinei de entregar daqui a 3 dias, eu vou entregar com um dia. Eu combinei de... Mas isso não é porque você foi rápido, é porque você se dedicou mais, você se comprometeu mais, sabe? Você deixou outras coisas seculares para depois e priorizou aquela possibilidade ali para você ser mais eficiente. Essa é a pegada. Não vamos distorcer o entendimento, entendeu? Então, o hábito de dar mais do que se recebe é essencial para um líder forte, tá bom? Personalidade agradável. Nenhuma pessoa negligente ou desinteressada pode tornar-se um líder bem-sucedido. Liderança implica respeito. Os seguidores não respeitam um líder que não seja altamente qualificado em todos os fatores que constituem uma personalidade amistosa e gentil. Cara, é assim, eu sei que você, que tem o perfil dominante, encontra uma dificuldade nisso, porque eu sou uma pessoa que preciso me aprimorar nisso. Né? Nós temos 4 tipos de perfis de pessoas no mundo. O dominante, o influente, o conforme, né? Mas isso é papo de análise comportamental, eu não vou me aprofundar aqui. São 4 tipos, só estou dando uma visão superficial. Né? Na maioria das vezes a gente tem 2 ou 3 características desses 4 perfis em cada pessoa, mas uma predomina mais que a outra. Então, por exemplo, uma pessoa que é dominante, ela mete o pé na porta. É para fazer, vamos fazer, e tem que fazer mesmo, e nada vai impedir a gente, e bora lá, e sabe? Então, como líder, um líder que tem o perfil dominante, ele realmente enfrenta uma dificuldade, sabe por quê? Porque ele precisa ter uma personalidade amistosa. E o que é uma personalidade amistosa? Personalidade amistosa é aquele cara que troca ideia, que bate papo, amoroso, tranquilo, que escolhe melhor as palavras, sabe? Que busca ter um relacionamento amigável, ele faz piada, ele deixa a equipe descontraída, entendeu? Ele cria, sabe, um relacionamento mais, vamos dizer assim, mais empático. Pronto. Vamos usar a palavra empatia, porque ela encaixa aqui. Um líder dominante não, um líder dominante, pô, já falei contigo, às vezes ele acaba sendo rude, usando palavras mais por ele ser muito direto, né? Ele usa palavras mais duras, tá me entendendo? Ele é um pouco mais rude, e a galera prefere trabalhar com o outro tipo, entendeu? Então, realmente é importante, independente do seu perfil dominante, você buscar uma comunicação mais amigável com seus liderados, seja no corpo familiar, seja no corpo financeiro, no corpo como xerife, como supervisor, sabe? Seja amigo, constitua uma comunicação amistosa, fale, escute mais do que fale, deixe a pessoa à vontade, se conecta mais. Solidariedade e compreensão. O líder de sucesso precisa ser solidário, compreendendo os seguidores e os seus problemas. Isso aqui é essencial, né? Porque às vezes o cara falta, às vezes o cara não entrega, né? Tem uma série de fatores aí. E aí é importante que a gente tenha essa solidariedade e compreensão. Sempre conversando. Se a pessoa está te apresentando resultados insuficientes devido a uma deficiência conjugal, familiar, filhos, né? O cara está passando uma situação pessoal, isso está refletindo no trabalho, na produtividade dele, seja solidário e compreensivo. Atenção aos detalhes.
Uma liderança bem-sucedida envolve atenção aos detalhes da posição de líder, né? Então, ser uma pessoa detalhista é essencial para o bom andamento e para a boa execução, para a eficiência da execução das tarefas, né? Determinação de assumir plena responsabilidade. Outra tarefa difícil para qualquer líder, porque isso aqui ele está ancorado no caráter da pessoa. E já temos por natureza, por a gente estar programado para dar errado, e a gente está mudando isso aqui agora, então talvez você vai encontrar aqui um momento duro, que é quando você, independente de estar com uma equipe de mais 1, de mais 2, de mais 10 ou de mais 50, você se coloca à frente e diz, a responsabilidade desse resultado aqui, ineficiente, é totalmente minha. Eu fracassei como líder, eu vou me aprimorar e eu vou construir um resultado para compensar essa falha, para compensar. O líder, assumir total responsabilidade do resultado de toda a equipe. Tá? Isso aqui não é glamouroso, bonitinho, não. Isso aqui é essencial que tenha no caráter. O líder bem-sucedido deve estar disposto a assumir a responsabilidade pelos erros e pelas deficiências de seus seguidores. Se tentar transferir essa responsabilidade, não permanecerá como líder. Se um dos seus seguidores cometer um erro e mostrar-se incompetente, o líder precisará considerar que a falha como sendo sua. E, na verdade, se você analisar, é verdade. Se eu tenho uma pessoa, 5, 10, sobre o meu comando, sobre a minha liderança, cabe a mim me conectar individualmente, coletivamente com essas pessoas e compreender a competência individual de cada um e aprimorar a competência individual de cada um para que o resultado coletivo seja top. Então, se um da minha equipe falhou, na verdade eu falhei e não perceber que ele precisava de mais eficiência naquela parte, como competência individual. Se eu estou na posição de líder, eu tenho que ter essa visão 360 graus. E eu preciso assumir isso. A função, basicamente, de um líder é inspirar, dar suporte, né? E ajustar todas as arestas. Todas as arestas. Você precisa ser inspiração. Você precisa dar suporte. Né? Você precisa ter o teu olhar para todos os detalhes. E você precisa assumir a responsabilidade, seja do bom resultado ou do mau resultado. É essencial. Beleza? E o 11º atributo de uma liderança forte é a cooperação. O líder de sucesso precisa compreender e aplicar os princípios do esforço cooperativo, bem como ser capaz de induzir os seguidores a fazerem o mesmo. Liderança implica poder. O poder envolve cooperação. A gente precisa cooperar para que todos logrem êxito, para que todos entreguem o seu melhor. Eu estou na página 111, eu vou encerrar esse livro. Na sequência eu vou fazer, esse vídeo. Na sequência eu vou fazer mais um vídeo ainda hoje, agora, simultaneamente, para a gente compactar aqui a quantidade de dias versus a quantidade de parte da leitura. Eu espero que isso esteja te ajudando. Eu quero que você comente esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo com as pessoas, com qualquer pessoa que você acha que faz sentido ela ouvir essa mensagem, esse conteúdo, essa informação. Nós estamos aqui focados, comprometidos com a minha vida de volta para o topo. Quero nadar de novo no meu oceano azul. No oceano azul. Ele não é meu, ele é nosso. Mas só vai para lá quem implementa as ações corretamente, quem se desenvolve o suficiente, quem se disciplina suficientemente para lograr êxito nesse propósito. Eu espero que você faça parte disso comigo, tá bom? A gente faz isso com muito amor, com muito carinho. Ó, beijo grande, abraço apertado e até o próximo vídeo. Bora com tudo!